Tchau, lemos mais um livrinho e é claro que a gente está aqui para contar para você como é que foi. Nosso segundo livro que a gente lê é do Lev Tolstói, né? Vocês sabem, não vou repetir aqui, mas eu tenho certa dificuldade de ler livro de ficção, mas eu acho que é muito importante. E quando eu acho um autor que tem uma voz, um tom da narrativa que eu gosto, eu acho muito interessante, costumo ler mais um pouco os livros dele. E a gente leu A Morte de Ivan Ilyich, do Tolstói, uma novela pequena, considerada uma das novelas mais primorosas que existem no seu escrever. A história do Ivan Ilyich tem vídeo aqui no canal, vou colocar aqui abaixo. E é um cara, né, não vou dar spoiler, porque já tá falando no título, é a morte do Ivan Ilyich. Ele já sabe que vai morrer, ele tá com uma doença, tá na cama, e ele faz uma reflexão sobre a sua vida e a sua morte. E o livro começa assim, ele é mais ou menos assim. Esse é o Ivan Ilyich. Então, o Ivan Ilyich, ele se pergunta, né, qual o sentido, né, da vida, o que aconteceu antes, será que tem valor, se não tem valor, para que foi tudo aquilo e tal, cheio de questionamentos filosóficos, né, quanto à finitude da vida e a vida que você teve antes. Agora, no livro A Confissão, né, com um tom um pouco diferente, 1882, ficou esse tempo escrevendo, e ele já tinha escrito Ana Karenina, Guerra e Paz, os livros deles mais emblemáticos, já tinha fama ou reconhecimento nacional e internacional. Ele é um cara que nasceu na aristocracia, tinha 13 filhos, uma mulher, né, que amava ele, era um cara que não vivia assim com questões financeiras, de subsistência, um cara que tinha uma vida boa, um cara que tinha um reconhecimento na sociedade, frente ao seu trabalho. Então ele chegou num momento de vida, 51 anos, nessa fase em que ele escreveu A Confissão, e ele começa a ter lapsos e momentos em que ele cai não sei se abismo seria a palavra certa, mas num abismo interno, introspectivo, de pensar, mas por quê? Para que isso tudo? Por que é assim? E fazer altos questionamentos filosóficos tentando entender. Dentro desse livro você vê muitas vezes o para quê, né? Para que a vida é assim? Para que há a morte? Para que eu fiz isso? Para que isso é necessário? Né? O para que foi sempre muito colocado nesse livro, que parece em que a escrita é, na verdade, um exercício dele se salvar dele mesmo. Em diversos momentos aí do livro a gente vê algumas questões aí de suicídio, né? E ele fala em momentos do livro, né, que pegou uma corda para se enforcar e ele tinha que esconder a corda de si mesmo e tirar essa corda da visão, para que ele, com medo dele mesmo, pudesse um dia fazer algo, né, que finalizasse a sua vida, que ele ia caçar e ele ficava com medo da arma, né, do equipamento arma em si, porque ele não confiava nele mesmo, ele tinha medo que ele pudesse fazer alguma coisa contra ele mesmo, né, conhecido como o profeta vivo. Ele faleceu numa estação de metrô aos 81 anos de vida, quando ele já tinha saído de casa e relegado toda a fama, o status, o dinheiro, a propriedade, e pegou uma grande pneumonia e, sentado num metrô, ele faleceu, e aquele falecimento foi espetacularizado. Jornais, revistas, fotógrafos, pessoas, todos foram lá para ver, quando reconheceram que ele estava lá e estava falecendo, e foi uma morte espetacularizada depois. Então, voltando aqui ao texto, é um texto denso, é um livro curto, né? Eu ouvi pelo Audible, então obrigada Audible pelo patrocínio aí da nossa audiobook, foi muito interessante, né?
Foram 3 horas e meias de áudio, são 124 páginas. O livro ele vai entrando cada vez mais numa discussão sobre a vida, a morte, o porquê disso tudo, incluindo aí questões de religião e questões dele se questionar sobre a aristocracia e o dinheiro, né? E tentar pensar muito um pouco nesse sentido. Então ele questiona esse vazio, essa angústia e chega à beira de fazer algo e parece que, na minha opinião, esse livro o ajudou de forma de confissão a pensar e refletir sobre certas coisas que ele pensava, né? Eu estou aqui com um resuminho interessante em que existe uma gravação de voz dele de 1908 que é muito pequenininha, mas é uma gravação de voz dele que eu queria ler para vocês o que ele falou nessa gravação de áudio aos 79 anos, então quer dizer, quase no final da vida, e ele fala: encontrei a fé não pela razão, mas porque vi o povo viver por ela. O povo vive não por causa do saber, mas da fé. E essa fé é mais forte do que qualquer dúvida. Então, o exercício antes intelectual de tentar entender certas coisas, para ele, ao final, foi uma tentativa de encontrar, a partir da fé, né, respostas para o que ele perguntava. E muitas pessoas fazem aí um paralelo muito grande entre o personagem Levin, da Ana Karenina, com o personagem principal ali de Ivan Ilitch, que é o Ivan Ilitch, o próprio Ivan Ilitch, que esses dois personagens estariam ali de uma forma ficcional, transfigurando esse pensamento e que ia culminar nesse livro de confissões, e você consegue fazer um paralelo sobre os pensamentos do personagem e os pensamentos do próprio autor nesses livros, principalmente do Ivan Ilitch, que está ali focado nessa questão, né, da vida, da morte, do valor disso tudo e do para quê disso tudo. Então, é muito interessante você ver que, como o autor, ele se transveste muitas vezes de personagens para trazer coisas que ele está pensando, né? Outro dia eu fui entrevistar uma escritora de ficção policial e ela falou assim: minha personagem principal estava tão chata que depois que comecei a ler né, o texto que ela própria escreveu, ela falou assim: nossa, estava tão chata, porque eu deveria estar muito chata nesse momento. E aí você vê a pessoa fazendo uma autorreflexão ali num momento de entrevista, mas que faz sentido. Porque por mais que a gente se coloque no local do outro, ali a gente está trazendo sempre um pouco de nós. Então, esse exercício de tentar entender Clarice Lispector na Macabeia, tentar entender, né, os diversos autores nas diversas personagens, e aqui essa exemplificação que eu dei, é fantástico, porque assim você consegue fazer uma cronologia do autor e da evolução de pensamento a partir das personagens ficcionais, né? Então isso é muito interessante. E o Ivan Ilitch, ele fala assim: se toda a minha vida foi uma mentira. Então a gente vê, né, que a cada gesto, a cada dúvida, a cada silêncio desses personagens é o Tolstói em si falando dele pra gente em disfarce de literatura. Quem sabe? Quem sabe não é isso, né? Então eu quis trazer aqui para vocês um pouquinho sobre isso e agora eu quero dar algumas citações do livro. Então vou ler aqui para vocês, né? Minha pergunta, aquela que aos 50 anos me levou à beira do suicídio, era a mais simples das perguntas, presente no fundo da alma de cada homem, desde a criança mais tola até o homem mais sábio dos anciões. Uma pergunta sem a qual é impossível viver. Para que devo viver? O que me espera
Porque desejo algo? Por que devo fazer qualquer coisa? Existe em mim algo que a morte não destruirá? E aí outras citações. O que mais me admirava era como eu não havia percebido isso desde o início. É impossível viver como vivemos. Mentira. Tudo é mentira. Todos os homens do meu círculo não apenas se encontravam à beira do suicídio, mas de uma forma ou de outra sabiam disso. Alguns se distraíam com o jogo, com a caça, com a música, todos se entregavam à ciência ou à arte. Olha aí que importante. E outros ainda ao poder e à sensualidade. Mas tudo era fuga. Essa frase é muito importante. Foi a fé dos camponeses que me salvou. Eles não sabiam filosofar, mas sabiam viver. E isso, para mim, foi mais profundo do que todos os livros que li. A questão da fé e da fé de sentimento, né? E da fé intelectual, de racionalizar tudo isso. Né? Ele não chega a uma conclusão no livro, nessa confissão dele, mas eu acho que uma coisa que a gente pode pensar é que é algo mais de sentimento e não de explicação, tanto que os livros que ele leu não conseguiram também explicar. Né? Conhecimento racional nega o sentido da vida, mas a vida humana não pode existir sem sentido. Portanto, se eu tinha que escolher entre duas possibilidades, viver sem sentido ou aceitar algo que a razão não compreende. E a vida parava. Podia respirar, comer e dormir, mas a vida parava. Cheguei à conclusão de que nada posso saber e a ignorância me salva. Eu acho que a conclusão de vários sábios é que eles são ignorantes e que não há resposta. Né? Muitas vezes é que a resposta é muito maior do que a gente possa imaginar. O mesmo destino me espera, a cegueira, a baixeza, a loucura e tudo isso para quê? Então, é essa. Né? Esse é um livro denso, curto, mas que você vai sair de lá também se fazendo as mesmas questões que ele fez. Peguei aqui o ChatGPT, estava conversando com ele sobre essa obra, né, e trocando opinião sobre a obra de Tolstói, e pedi para ele escrever como se ele fosse o próprio Tolstói, aí entendendo o seu tipo de estilo narrativo, né, o tipo de impacto que ele fala, o jeito que ele se coloca, como se fosse uma mensagem para vocês que estão ouvindo aí, para mim também, de uma resolução e uma mensagem final do livro A Confissão. Então vamos ouvir aqui o que o ChatGPT nos fala. Vou ler para vocês o que ele escreveu aqui. Busquei o sentido da vida como quem cava um poço em terra seca. Quanto mais fundo eu cavava, mais escuro se tornava. Fui elogiado, reverenciado, invejado, e dentro de mim só havia silêncio. Um silêncio que gritava: por que viver? Para que tudo isso? Não há resposta nos livros, nem nos banquetes, nem nas medalhas. Toda resposta que não enfrenta a morte é mentira. Sim, pensei em acabar com tudo, com uma corda, com uma bala, com um sono eterno. Mas ao olhar o camponês, a mulher que acende o forno, a criança que sorri, sem saber o porquê, eu vi. Eles não sabem filosofar, mas sabem viver. E compreendi. A fé que sustenta o mundo não está nas palavras, está nos atos invisíveis de quem levanta todos os dias, sem saber o porquê, mas ainda assim continua. A razão me levou até a borda do abismo. A fé me ensinou a dar um passo sem chão. Se você pergunta por que viver, saiba, a pergunta é legítima, mas a resposta não cabe na lógica. Viva
não porque entende, viva porque existe. Viva porque há algo em você que a morte não alcança. Isso, meu amigo, é tudo. Bem, espero que vocês tenham gostado aqui da mensagem gepeteriana do Lev Tolstói, e eu fico aqui com essa indicação de leitura. Ele tem sido um grande autor que tenho descoberto de leituras de clássico e indico muito a vocês, tá bom? É uma leitura densa, é uma leitura de... A gente leu aqui livros curtos, finos, mas que falaram muito. E se você levar essas frases ou esses pensamentos para rodas de amigos, conversas, com um bom vinho, isso aí vai dar papos e reflexões maravilhosas. Porque a gente tem que ter urgência de viver. E às vezes a gente se perde no dia a dia e rotina da vida, deixando os dias se passarem e a gente não faz nada. Além de deixar viver sem viver. A gente deixar no automático. E a vida não é para isso. Então eu acho que o Ivan Illich, que eu li, e a Confissão, eles são um tipo de solicitação, de suplício do autor à valorização da nossa própria vida, mesmo que não entendamos o porquê e o para quê dela. Até a próxima leitura.